boa tarde. Estou aqui com a Flávia e estou aqui com o Felipe. Isso. Eles são da Contemporânea Arquitetura. Contemporânea Arquitetura. Isso. E já estamos conversando aqui com ele. Tem alguns pontos que eu gostei muito. Então eu tenho certeza que você de casa vai gostar de ficar até o final com a gente. Certo? Vocês dois são arquitetos. Arquitetos. Mas um arquiteto, a outra faz outra parte. Exatamente. E eu vou começar do início, né, não sendo falando errado já, mas por que arquitetura? Por que vocês escolheram arquitetura, assim? Ok, primeiro, Felipe. Olha, eu sempre quis ser arquiteto, desde criança. Eu brinco que eu queria ser astronauta, caixa de supermercado, mas quando eu fui crescendo e entendendo mais o que eram as profissões, eu sempre tive vontade de fazer arquitetura. A parte criativa sempre mexeu muito comigo. E acho que por influência da minha mãe, que sempre mudou muitos móveis em casa, sempre pintava a parede, ela mesma. Então eu sempre participava desses processos, isso me chamou a atenção. Então, no meu caso especificamente, eu nunca tive dúvida da profissão que eu queria escolher. Eu sempre quis ser arquiteto desde o começo. Desde sempre. Desde a sua mãe mudando o móvel lá, já falou, não, mãe, já estava nascendo um arquitetinho ali. E você, Paulo? Eu já não fazia ideia que eu seria arquiteta, mas eu tinha muita predisposição na parte criativa e sempre consegui fazer maquete muito facilmente desde criança. Eu fazia isso na escola, eu me propunha a fazer isso na escola, cheguei a fazer uma maquete da escola inteira sem tirar medida da escola, sabe, só de olhar e fazer por proporção, mas isso nunca me remeteu a ser arquiteta, porque não tinha arquiteto na família, eu sou a primeira, mas aí eu fui, né, crescendo, e chega naquela hora do vestibular, eu tinha algumas ideias e a arquitetura era uma opção. E aí eu tenho uma grande amiga, que é amiga até hoje, e a gente se conhece desde os 11 anos de idade. E eu cheguei para ela, que a gente chegou a fazer até o colégio junto, né? E eu cheguei e falei, tenho essas opções. Ela não, ela sempre dizia que ela ia ser médica. Sim. E E aí eu falei, eu tenho essas opções. Ela olhou pra minha cara e falou, é óbvio que é arquitetura. Não tem outra profissão pra você. E aí eu falei, é mesmo, né? Eu tinha uma prima também que sempre gostou muito de ter revista de arquitetura. E aí eu pegava e folheava aquilo e cheguei e falei, eu acho que é arquitetura mesmo. E aí foi assim que eu fui descobrindo. Mas hoje é que eu olho para trás e vejo o que eu conseguia fazer, já que estava muito voltada para arquitetura, mas eu não conseguia perceber, por não ter ninguém por perto que olhasse e falasse que eu tinha vocação para aquilo. Você tinha talento para seguir. Exatamente. E aí foi arquitetura. E Felipe, você falou da arquitetura, que você queria ser arquiteto. Sim. Mas hoje a gente estava conversando e você está muito pro lado da venda também. Como que é isso para você? Primeiro que eu comecei a trabalhar numa loja que fazia venda de produtos para piscina. Foi a ocasião onde eu conheci a Flávia, inclusive. Que isso era 2007, 2008, eu ainda estava cursando a faculdade. E a Flávia trabalhava numa construtora e eventualmente ia nessa loja que eu trabalhava para comprar alguns produtos. Foi aí que a gente se conheceu. E sem saber, eu estava sendo preparado para o que eu faço hoje. Porque eu acho que falar com um cliente, falar com uma pessoa que você não conhece, que senta na tua frente, você tem que tirar dela o que ela quer, quais são os sonhos, os desejos que ela tem para o projeto de uma casa nova, de uma reforma, alguma coisa assim, é venda, é conversa, é escuta. Então eu acho que a parte de comunicação, de você sentar na frente de um desconhecido e conseguir desenvolver uma conversa com ele, falar de coisas que muitas vezes ele não está preparado para falar, ou que ele espontaneamente mesmo não ia falar, eu acho que é um talento que você vai desenvolvendo, e que é fundamental para você poder desenvolver um bom projeto, é entender o que o seu cliente quer, né? Então a parte de vendas para mim, atuar com vendas, com atendimento ao público foi muito importante. Então você vai desde a venda, depois você pega o projeto e faz. Dentro do escritório, o escritório foi fundado em 2012 por mim e pelo Marco, meu sócio, nós nos conhecemos na faculdade. E naturalmente foi acontecendo uma divisão dentro do escritório, no sentido de eu atuar no desenvolvimento de projetos e ele na parte de obras. Então eu faço o primeiro atendimento, a parte comercial, o primeiro contato do cliente no escritório é comigo e, consequentemente, o desenvolvimento de projeto. Então, num primeiro momento, dentro da Contemporâneo, o cliente vai conversar basicamente com o Felipe. Depois do desenvolvimento do projeto, as próximas etapas, detalhamentos, aprovações, aí entram as outras pessoas do time.
Mas, no primeiro momento, a parte comercial ficou para mim, que acabou desenvolvendo mais essa questão da comunicação e da conversa. Nessa parte de comunicação, a gente estava conversando sobre isso, você falou que o que você mais vê na dificuldade, nos obstáculos, é falar sobre dinheiro. Sim. Tanto os arquitetos quanto os próprios clientes. Como que você faz isso? É um ponto delicado. Sim. É importante a gente conversar sobre o dinheiro, porque projeto é sonho, é realização, é a possibilidade da pessoa acessar um dia a dia melhor, mais confortável dentro da arquitetura. Mas tudo isso custa, né? Então, a gente foi percebendo ao longo do tempo que a questão do dinheiro ela impacta diretamente a boa relação entre o arquiteto e o cliente, no sentido de você poder projetar para o cliente algo que esteja dentro das possibilidades dele. E muitas vezes isso, até em experiência de outros lugares que eu trabalhei antes de ter escritório, até nos primeiros momentos da Contemporânea ainda, não era algo tão claro, tão evidente para nós, né? Por mais que possa parecer algo definitivo para você definir um projeto, no meio comercial, essa questão do dinheiro não vem no primeiro momento. Então, eu acho que eu até um tempo atrás, eu me preocupava muito mais em tentar encantar mais o cliente, poder mostrar o que eu era capaz de fazer por ele, do que exatamente falar como eu ia fazer isso, de que forma. E isso é através de um orçamento, né? Sim, através do financeiro. Exatamente. Então, é tão importante para a gente poder posicionar o cliente, para ele entender se aquela demanda que ele tem é viável dentro do orçamento que ele dispõe, do que o contrário. Falar, olha, a gente precisa tomar algumas decisões importantes agora para a gente poder chegar no fim desse seu processo de projeto, com a construção da sua casa, a sua reforma, sem que você não fique quebrado, que você não consiga parar a obra no meio, porque é uma coisa que a gente ouve muito acontecer. E quando você fala de dinheiro, o pessoal fica espantado? Olha, de uma maneira geral, as pessoas não costumam falar exatamente o quanto elas têm. Elas vão ter uma situação aí de, se eu falar pro arquiteto tudo que eu tenho, ele vai gastar mais do que eu tenho e não vai dar certo. Mas quando a gente consegue propor isso dentro de uma conversa de projeto, de uma maneira consistente, entendendo o quão importante é isso, e que isso vai fazer com que a gente adapte o projeto, a criação, a liberdade que a gente vai ter para gastar mais ou menos dentro daquele contexto financeiro que a família dispõe, eu acho que fica mais fácil dele conversar. Recentemente a gente atendeu um casal, contratou o projeto com a gente, e ele relatou para mim que ele conversou com quase 10 arquitetos da nossa cidade, nós somos de Atibaia, e alguns ele descartou logo no primeiro momento, porque não tinham a ver com o que eles estavam procurando, mas com relação aos outros, ele me relatou que o único que falou logo no primeiro momento sobre a questão financeira com ele fomos nós. E isso deixou ele impressionado, até chamou a atenção de por que os arquitetos não falavam de dinheiro, né? E isso me remeteu a outros lugares que eu trabalhei também, que como se falar de dinheiro fosse um tabu, sendo que uma relação que vai haver muito consumo, não é só o projeto que ele vai gastar para construir uma casa, ele vai gastar com mão de obra, com aquisição de materiais. Então, não falar de dinheiro no momento certo é a receita para não ser um sucesso, essa empreitada, né? E normalmente, quando o cliente chega para você com os sonhos, ele já chega, tipo assim, o terreno certo, a casa certa, o local certo, o comércio certo. Rola de tudo. Mas na maioria das vezes ele já tem o terreno, que ele comprou com o auxílio de algum corretor, normalmente. Mas quando o cliente ele tem a disponibilidade de conversar com o arquiteto antes de comprar o terreno, é o melhor cenário. Porque daí a gente vai entender se ele quer uma casa térrea, se ele quer uma casa com vista. Às vezes ele compra um terreno que é acidentado, que é inclinado, porém é mais barato que o terreno do lado que é plano. Ele acha que ele fez um bom negócio, mas aí de cara ele vai gastar 30%, 40% a mais do que a outra casa que teria uma situação plana, né? Então, a escolha do terreno é importante, a participação do arquiteto. A gente sempre tenta passar isso para as pessoas, para que eles consultem um profissional, não só um corretor, para ajudá-los com a parte prática de documentação e tudo mais, mas para o arquiteto poder validar para ele se aquela é uma boa escolha para o sonho dele ou não, né? E quando vem algo errado, tipo assim, um terreno errado, um lugar para comércio errado, como que é depois? Como que é essa conversa com ele? Olha, depois? já teve situações no escritório do cliente devolver terreno. Já teve? Já aconteceu, dele chegar a fazer estudos e tal, e entender que aquilo não era uma situação que ele
que ia ser boa para ele, mas de uma maneira geral, não é simples você desfazer o negócio de um terreno, né? Não é tão simples como você devolver uma mercadoria que você comprou pela internet. Exato. Então, no geral, a gente acaba tendo que adaptar o projeto mesmo, tá? Para poder adequar o que o cliente precisa à demanda que o terreno dele oferece. E muita dor de cabeça para adequar normalmente. Eu acho que não mais dor de cabeça, acho que não é exatamente a palavra, mas é uma situação, às vezes, de algumas quebras de expectativa, né? Que a casa vai ter que ser um pouco diferente do que ele imaginava. Mas, de uma maneira geral, a quebra de expectativa acontece muito, porque os clientes, eles têm, quase todos eles ou todos, fragmentos do que é a casa que ele gostaria de ter. Sim. Todos, o marido, a esposa, a família, sempre tem a ideia do que eles querem. E o papel do arquiteto é alinhavar isso daí dentro de um conceito de projeto que funcione para eles. Por isso que um projeto nunca é igual ao outro. Cada família, cada pessoa tem uma demanda. E eu acho que o meu papel é fazer com que o cliente se veja dentro do projeto que foi criado para ele. Então, eu tenho um entendimento de que o projeto não tem que espelhar a Contemporânea, espelhar o Felipe. Tem que espelhar a realidade do cliente que vai morar ali, da família que vai ocupar aquela casa. Exatamente isso que eu ia perguntar. Você tem um estilo próprio, assim? Tem alguns arquitetos que você bate o olho e fala, nossa, é o arquiteto tal. Ou você vai conforme o cliente vai aparecendo. Olha, a necessidade. O nosso portfólio, ele é composto, na maioria, por projetos com arquitetura mais moderna, com linhas mais retas, telhados mais baixos, assim, que faz parte do tipo de arquitetura que eu, particularmente, e meu sócio também gostamos. Mas eu entendo que existem muitas demandas diferentes de projeto. Então, enquanto tem vários projetos no nosso portfólio que você olha, eles têm uma linguagem muito parecida, o uso de materiais, outros falam, não parece que foi a mesma pessoa que fez. Mas esses são desafios muito interessantes, de eu poder chegar e criar um projeto para uma pessoa que é totalmente diferente do projeto que faz parte do meu dia a dia, dos meus gostos pessoais, mas ainda assim entender que a pessoa ficou feliz naquele contexto, que representa, que reflete os gostos dela, o estilo de vida dela. Então isso torna para mim a arquitetura mais interessante, né? Então, falar que eu tenho um projeto, uma assinatura minha, que se identifique como arquiteto de grande nome, não tem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver as minhas soluções atuando de forma a tornar a vida das pessoas melhor, seja em qualquer contexto de construção que ela tiver. Trabalhando, morando, frequentando. Então, que acho que esse que é o papel da arquitetura. Então, trabalhando e morando, faz comercial e o residencial também. Comercial tem muita dificuldade? Comercial é mais objetivo. Mais objetivo. É mais objetivo. Enquanto no residencial a pessoa fica pensando em cada detalhe com minúcias, com mais atenção. No comercial, ele é mais objetivo, porque geralmente no comercial ele já alugou um prédio, ele precisa ou mudar a empresa dele de lugar para botar para funcionar. Então, geralmente existe uma objetividade. A gente tem que se ater mais ao que a marca demanda ali do projeto, né? Mas tem uma objetividade muito maior do que arquitetura residencial. E você é arquiteto, já vi os projetos, achei lindíssimos os projetos que vocês fazem. E faz uns anos que você deixou de ser arquiteto, vamos falar assim, para virar um CNPJ. Exato. E foi onde a Flávia entrou na história. Exatamente. Flávia, você é arquiteta e está na parte de gestão da empresa. Isso. Como que você pulou da arquitetura para lá? Bom, eu sempre fui muito organizada. Eu nunca consegui trabalhar no caos. No caos não é só físico, é a questão digital também. Então, desde que eu uso um computador na minha vida, eu tinha que ver a ordem nos arquivos, sabe? Sim. Uma coisa sempre minha. Mas também, eu nunca tinha parado para pensar que eu daria muito certo na gestão, na área da arquitetura. Mas as minhas experiências profissionais, que vieram antes da Contemporâneo, me trouxeram para esse lugar. Então, eu tenho várias experiências em que eu me dediquei muito à gestão junto com a arquitetura. Então, eu coordenei projetos, por exemplo, de grande porte, de shopping center, de edifícios comerciais, e que tinha que ter uma boa gestão de arquivo, nomenclatura de arquivo bem definida, porque envolvia equipe muito grande, então todo mundo tinha que falar a mesma língua, saber onde estavam os arquivos, quais eram as últimas versões, tinha que organizar a reunião de todos os projetistas que participavam daqueles projetos, tinha que coordenar todo aquele momento para
né, sair tudo certo, ninguém se matar ali naquela reunião, né, porque um querendo puxar a sardinha pro lado que prefere, né. Então, isso tudo é gestão. E todo escritório, de uma forma ou outra, faz gestão, às vezes intuitiva, não está percebendo como está fazendo, mas faz, porque toda a mediação de todos os processos que existem envolvidos entre projeto e obra, para fazer aquele projeto virar uma obra, tem que existir uma gestão. E aí, quando o Felipe e o Marco me convidaram para ir para lá, era para atuar mais nessa parte administrativa do escritório, para eu já ter passado por situações em que eu fazia muito essa organização. Então, já está muito em mim essa organização, e as experiências que eu tive agregaram ainda mais. E aí, quando eu comecei a fazer isso exatamente dentro do escritório de arquitetura, eu me realizei. Olha só. Gostava de fazer maquete e virou para a parte de gestão da arquitetura. Mas é muito legal, porque você vê o seu papel exatamente fazendo algo, sair de um projeto e virar uma obra e se consolidar. O papel todo dessa organização que tem que existir para as coisas acontecerem. Eu falo que todo cliente sai satisfeito com um escritório de arquitetura por conta da gestão, mas ele nem percebe. Sim. Porque o profissional ele pode ser muito bom em ser criativo e no projeto, ele tem um excelente projeto, mas se ele não conseguir viabilizar de forma eficaz, com transparência, com honestidade, fazer o cliente perceber tudo isso, ele não vai ter sucesso, ele não vai ter uma indicação daquele cliente, ele não vai crescer. Então, eu vejo o papel da gestão muito importante dentro de todo esse processo da arquitetura. Óbvio, em todas as áreas, mas na arquitetura eu me realizei, porque você vê que realmente faz todo sentido você criar processo para que as coisas caminhem bem, sejam bem executadas, né? E previsibilidade para o cliente final, para vocês também, né, que estão ali na parte de gestão da obra, e para o cliente de saber onde ele está indo. Sim. Porque como cliente, a gente tem essas ansiedades nossas, né, de saber para onde a gente está indo. E eu acho que a gente tem que ter muito essa sensibilidade, empatia, de se colocar no lugar do cliente. Porque sempre vai ser investido um bom dinheiro. E não importa quanto, se é 50 mil, são 50 milhões. Para aquele cliente é importante. Então, você está lidando com o dinheiro dele. Eu sendo arquiteta, hoje eu me coloco numa posição de um cliente final, de pensar, eu vou construir, eu preciso contratar uma pessoa em quem eu confie para fazer todo esse processo. Então, na Contemporânea, por exemplo, uma casa, ela gira em torno de 2 anos, às vezes, para ficar pronto, desde o projeto até a finalização da obra. Imagina você ter que lidar com um profissional por 2 anos, né? E aqui você tem que escolher bem, porque se você descobrir no meio do processo que a sua escolha foi ruim, olha a frustração. E uma casa, às vezes, para a vida. Exatamente. Então, eu sempre busquei, nas minhas atuações, mostrar muita transparência para o cliente. Deixar tudo muito claro, explicar tudo muito bem. Eu gasto um tempo, às vezes, escrevendo um e-mail, um bom e-mail, né? Para falar, você vai falar de dinheiro com a pessoa. Você tem que ser claro, ela tem que saber o que ela está pagando. Não é só pegar e mandar uma nota fiscal e o boleto pedir que ela pague. Por que ela comprou aquilo? Onde foi usado aquilo? Isso são perguntas recorrentes, que eu vejo que às vezes é mais fácil você já ter um tempinho reservado para escrever aquele e-mail e ele tá bem explicado para o cliente, do que ele ficar toda hora te chamando no WhatsApp e perguntando, mas o que é isso que você me mandou? Mas onde é que foi usado isso? Né? Então, você tira do cliente aquela desconfiança, porque quando você não explica, ele pode desconfiar de qualquer coisa. Exato. Mas por que você me mandou assim tão resumido? Então, também me coloco nessa posição de falar assim, poxa, como eu gostaria de ser atendida? Como eu gostaria de saber como meu dinheiro está sendo usado? E aí, a gente tem muito feedback de cliente a respeito disso, né? De que eles recebem tudo muito fácil de entender. E aí, é a gestão, né? A gestão trabalhando. E muito interessante essa parte, porque eu acho que os 2 pontos que pegam muito na parte de imóvel em geral é o financeiro e o tempo. Sim. Porque sempre vai ter o profissional que vai falar que vai ficar mais barato e vai ficar pronto em menos tempo. Exatamente. Como que vocês convertem isso? Vocês dois agora. Olha, de uma maneira geral, as pessoas assustam quando a gente fala o tempo que demora um projeto
entre você chegar e contratar o arquiteto e ele estar apto a construir. Passam muitas etapas. Então, é comum demorar 4, 6, até 1 ano de projeto. Aí depende muito do perfil do cliente. Para clientes mais objetivos, que tem aquela questão, apresenta um estudo, o cliente aprova com rapidez, apresenta uma revisão, aprova, passa para a próxima etapa, é em média 3 a 4 meses. Porque ele contrata, tem o tempo que a gente precisa para produzir o estudo, aí tem as etapas de revisão, tem aprovação legal, então não é que 4 meses na minha gaveta, não é. Sim. Mas 4 meses é um bom período para quem às vezes comprou o terreno semana passada e está querendo começar mês que vem a obra, né? Então, entre você começar um projeto, estar apto a construir com todos os detalhamentos, projetos complementares, às vezes uma obra de 18 meses, de 1 ano e meio, é 2 anos e alguma coisa para a pessoa poder ocupar aquela casa. Que é isso que importa, Rafael, não é o tempo do empreiteiro sair da obra. Sim. O empreiteiro saiu da obra, entrou pintura, entrou paisagismo, entrou instalação de internet, de marcenaria, de uma série de outros itens para a pessoa poder marcar a mudança dela. É essa data que importa, né? Então, para nós é importante ser claro com o cliente com essa questão de prazo, até porque tem uma relação de ganhos que é assim. Dentro do escritório, nós temos basicamente 3 frentes de produto. Parte criativa, que é projeto, a parte de administração de obra e a parte orçamentária. São produtos que a gente vende e da onde vem a nossa renda. Se eu faço uma obra para você em 18 meses, meu ganho é X. Se eu faço a mesma obra em 24 meses, é Y. Se eu faço em 36 meses, é Z. Então, eu sou tão ou mais interessado do que você para fazer a sua obra ser mais rápida, né? Então, é um processo que é importante a gente ser transparente, mas também tem que ser muito realista. Não dá para começar a sua obra daqui a 2 meses. Não dá para fazer para amanhã, né? Tem negativas. A gente fala assim, desse jeito eu não consigo te prometer porque a gente vai ter problema e vai entrar em conflito. Sim. Né? Então, acho que a transparência nas duas áreas, tangendo parte de prazo, de custo, tem que ser muito real, que você acredita mesmo. E a gente não tem hoje cliente que a gente saiba que não fechou com a gente porque achou que é muito longo prazo. Em geral, eu vejo que o profissional tem muito medo de falar de dinheiro, do investimento e de prazo. Porque se eu falar tudo isso, ele não vai fechar comigo. Ele vai fechar com outro que vai prometer para ele mais rápido. Que vai prometer mais rápido. Então, a gente vê hoje que isso é parte do posicionamento do profissional. Você tem que falar qual é a realidade da profissão, daquilo que ele quer construir. Você não pode mentir. A partir do momento que você mentiu e depois ele descobriu que não era aquilo, é que o profissional fica mal falado. Né? E a gente luta muito na nossa classe para que os profissionais sejam bem falados, né? Que sejam bem referenciados. E aí a gente vai lá e comete... Né, um erro grotesco desse. Então, a gente não tem cliente que chega lá e fala, nossa, mas tudo isso? Ou às vezes fala, é tudo isso? Mas ele não desiste porque é tudo isso. A gente consegue mostrar para ele a importância de ser isso. E aí ele fala, entendi. Então, este é o posicionamento que o profissional tem que ter. Se eu quero essa casa, é exatamente isso que eu vou ter que pagar. Ou esse tempo que eu vou ter que esperar. Eu acho que vai um pouco além também. E também trata de posicionamento. Quando uma pessoa está construindo uma casa, e acho que aí reflete um pouco da aderência que a gente espera passar para os nossos clientes, a gente espera, aí estou falando a gente, mas estou falando mais do Felipe mesmo, porque eu que faço a parte criativa, eu espero que o cliente curta o processo de projeto. Porque a gente fala muito lá, olha, altere o projeto dentro das revisões, não altere na obra. Então, uma coisa é você decidir se isso vai ser uma porta ou uma janela, é só eu construir um peitoril, de porta ele vira janela, ok. Outra coisa é você decidir se você quer o seu quarto olhando para esse lado ou para esse lado. Então, a gente faz o projeto em modelagem BIM, que é integrado 2D e 3D. Então, o cliente vê o projeto em planta, vê o projeto por dentro, vê por fora, roda, olha de todas as maneiras esse projeto, justamente para experienciar a casa que a gente vai construir depois. Então, a ideia é que o cliente curta esse processo. São, às vezes, 3, 4 meses de projeto, ou até mais. Tem cliente que já está com a gente há mais de 1 ano fazendo projeto. Mais de 1 ano? Mais de 1 ano, porque é o tempo dele. Né? Ele faz uma revisão, daí ele vai, resolve com a esposa, e tem mais uma reunião. Então, acontece isso. E é o tempo que ele precisa para maturar o processo de construção de projeto na cabeça dele. Né? Esse cara que é um cara que é muito analítico.
mesmo que é muito objetivo, eu faço ele, através das nossas reuniões, discutir comigo situações de projeto. Né? Vamos pensar em como que vai ser você vivendo nessa casa, você acordando aqui, como que vai ser o fluxo da sua família de manhã, né? Tem, sei lá, 3 filhos pequenos para levar para a escola, para alimentar todo mundo, aquela correria de horário apertado. Então, essas situações, a gente tem que esmiuçar essas situações no momento de projeto. Então, por exemplo, eu vou pegar um projeto, eu vou fazer uma casa de 300 metros, de 200 metros quadrados, e vou enfatizar uma grande área gourmet. A sua família recebe uma vez por ano. Então, eu vou pegar e eu vou sacrificar, porque a gente não tem um recurso para fazer uma casa maior, por exemplo. Ou o terreno não comporta uma casa maior. Então, eu vou sacrificar o que você usa todos os dias, vou fazer o banheiro da sua suíte muito pequeno, porque eu quero ter um gourmet gigante para usar uma vez por ano. Não está certo essa proporção. Né? Então, são situações que a gente fala e a gente espera que o cliente curta esse momento de projeto que está sendo desenvolvido para ele. Depois que a gente faz a limpeza, entrega a casa, acabou, eu vou para o escritório para outro projeto e ele vai morar lá com a família dele. Sim. Né? Então, a nossa interação com o cliente, ela acaba na prática quando a gente entrega a obra, mas ele continua, o reflexo do nosso trabalho continua reverberando na vida dele por muito tempo. E quanto melhor for a nossa troca, mais positiva vai ser essa experiência. Né? E como que é para você mudar o projeto do cliente? Igual você falou agora, deu o exemplo da área gourmet. Olha, Se ele veio com a área gourmet na cabeça, mas aí você fala, não é a área gourmet que você precisa. De uma maneira geral, os clientes aceitam muito bem. Muito bem, tá? Porque sempre que eu trago alguma contestação diante do que ele está falando, é baseado, não é no que o Felipe acha, é no que a descrição do projeto que ele me pediu está pedindo. Né? Então, de uma maneira geral, eles ouvem, eles prestam atenção e é muito comum a devolutiva. Nunca tinha pensado nisso. Nossa, realmente isso não faz sentido. Então, a ideia é justamente mudar na sua cabeça algumas ideias pré-concebidas em função de que elas sejam reorganizadas dentro do espaço. Tá? Então, essa é uma das partes mais interessantes. Quando eu estou fazendo uma reunião de briefing de projeto, por exemplo, conversando com o cliente, eu não tenho nenhum tipo de roteiro. Não tenho. Eu sento com o cliente e eu posso começar a falar de qualquer coisa. Já comecei a falar de projeto partindo de uma relação que tem com closet, eu quero um closet muito grande porque eu armazeno muita coisa. Já comecei falando de uma vista, porque eu quero ter essa vista. Já comecei falando de árvore, essa árvore vai permanecer no terreno, então a gente vai fazer uma casa com um pátio, onde essa árvore é o ponto central do projeto. Então a ideia do projeto não pode passar, no meu entendimento como arquiteto, não pode passar por uma listinha de briefing. Quantos quartos o senhor quer? Quantas suítes? Para mim não é assim que funciona. Né? Então eu entendo primeiro uma descrição de projeto. Geralmente isso é uma coisa que acontece sempre. O cliente chega com uma metragem. Alguém falou para ele quanto custa o metro quadrado de obra, ele pesquisou na internet, ele fala, ok, eu tenho X, o metro quadrado custa Y, então eu quero uma casa de 300 metros quadrados. Aí ele descreve uma de 600. É muito comum. Eu falo, olha, eu entendi todo o seu contexto, mas com isso, a sua casa certamente vai passar de 300, podendo chegar em 500. Nossa, tudo isso. Tudo isso. E aí é o arquiteto que tem que posicionar o cliente nesse momento. Porque o cliente vai perguntar para o arquiteto coisas que ele não sabe, senão essa relação não faria sentido. Né? Então, essa situação de você poder abrir o que você tem em mente para o arquiteto e ele saber interpretar isso já em números, não só no financeiro, mas na metragem, no que vai sobrar de terreno, é uma conversa muito interessante. Então, a reunião de briefing é onde eu coleto as informações que vão servir para desenvolver o projeto. Ela é muito rica de informações, porque eu trato de comportamento, de como que o cliente é em convívio familiar, se ele recebe muito, se ele não recebe, como que ele dorme. Tem cliente que não pode ter uma luzinha do receptor da TV acesa porque incomoda ele para dormir. Tem outro que quer o quarto com algum tipo de janela que o dia clareando já vai ajudando ele a acordar também. Então essas minúcias são muito interessantes. Sem contar quando o cliente me dá sinais de alguma coisa que ele não fala verbalmente. Já aconteceu. Como? Sei lá, uma situação, por exemplo, de um casal que o marido viajava muito, a mulher ficava muito sozinha, era uma casa em condomínio. Os filhos já eram crescidos, vinham sempre para casa, e ela queria uma casa muito integrada, muito aberta, e o tempo todo ela me batia na tecla do medo, na falta de uma expressão melhor, mas do receio de ficar numa casa muito aberta. Então eu fiz para ela uma casa mais fechada, menos integrada do que ela pediu,
e ela não mudou nada no projeto. Ela me descreveu uma casa verbalmente e a linguagem do comportamento dela me descreveu outra, né? Então eu trouxe alguns elementos do que ela pediu, obviamente, para ela poder se ver no projeto, mas era diferente de um pedido inicial dela, que talvez pudesse até agradá-la no primeiro momento, mas quando ela se visse sozinha numa casa cheia de vidro, toda exposta, ia ser uma coisa que fosse incomodar, né? Isso ela me relatou depois da ocupação da casa, que ela era apaixonadíssima pela casa dela, que ela se sentia segura e ao mesmo tempo ela tinha a vista que ela queria. Então, são feedbacks interessantes que a gente recebe, né? E eu acho que isso é uma questão que vem com o tempo, de você ter um feeling de entender a pessoa. Algumas pessoas, elas são mais abertas ao que o arquiteto tem para propor, outras elas são mais conservadoras, então você tem que ter um ponto de virada ali, de poder trazer alguma questão de projeto que agrade aquele cliente, mas que não seja exatamente aquilo que a gente descreveu, né? Então, essa parte inicial de briefing e falar de projeto com o cliente é interessante porque ele também começa a abrir as ideias, né, para entender outras possibilidades que ele não tinha visto até então. Exatamente. Às vezes, muitas vezes a gente não consegue verbalizar o que a gente quer. E verbaliza errado também, né? Teve algum que te marcou muito, assim, algum projeto que você fez que você mudou bastante e deu certo? Essa aí me marcou bastante. Essa te marcou. Justamente porque para mim na época, eu até uso como exemplo quando me perguntam algo desse tipo, na época eu fiquei num dilema interno. Eu falei assim, não foi exatamente isso que ela me pediu, né? O medo, e me marcou nesse sentido porque também tive um feedback exatamente disso depois que ela ocupou a casa, de alguns meses que ela estava morando. Ela falou assim, eu entendi perfeitamente que o que eu estava querendo não era exatamente o que eu precisava ter. E você costuma ter esses feedbacks depois? Costumo. Aconteceu recentemente agora, uma casa que nós fizemos em Tuiuti, que era já uma família amiga do meu sócio, e nós fizemos a casa para eles, e o comentário a casa é da filha, e do marido, e do filho, e o pai que é o amigo do meu sócio, e que frequenta muito a casa também aos fins de semana. E ele relatou a família conversando entre si, falando assim, a gente não tem mais vontade de sair. A gente quer ficar em casa. Primeiro porque a gente trabalha muito, e segundo, o condomínio é um lugar bacana, eles têm muita vista, tem um pôr do sol que dá para ver da sala, que é incrível. Nossa. Então, eles relataram recentemente, falaram assim, olha, a gente não tem vontade de sair de casa mais. Porque é tão gostoso ficar aqui, tudo pensado para eles, pensado para o lazer da família, para a contemplação ali. Então, a gente poder ir na casa das pessoas e ver que o nosso trabalho de projeto, de gestão, das pessoas que constroem, é muito importante. Eles são invisíveis nesse momento, né? Mas enquanto eu tô lá no ar-condicionado projetando, tem alguém enchendo laje. Então a gente precisa considerar isso também. É muita gente que trabalha lá. Em obras maiores a gente já chegou, porque no começo da obra a equipe acaba sendo menor, né? Por conta dos serviços disponíveis para serem feitos. Conforme vai andando a obra, entrando em acabamento, são várias frentes de trabalho que vão sendo abertas. Já teve situações que envolvia equipe de pintura, acabamentista, paisagismo, eletricista, enfim, que chegou até 80 pessoas trabalhando no canteiro de obra. Nossa. Né? Então, é uma situação muito interessante da gente ver algo que começou com um rabisco e a gente vê aquele monte de gente trabalhando e aquela família feliz porque está chegando perto do momento de ela ocupar aquela casa que foi pensado para ela, cada cantinho. Então, é muito interessante essa parte da materialização do serviço do arquiteto. E vocês fazem a parte de gestão também da obra. Gestão de obra. Como que é lidar com tantos profissionais? Olha, eu acho que é mais a Flávia. Porque... Eu sei que você que lida com todos os profissionais. Também, e o Marco, né? O Marco, arquiteto, também fica na linha de frente nas obras e tal. Mas eu também lido, mas eu fico mais no escritório também. Mas é bem desafiador, né? A gente já sabe, isso aí qualquer profissional no mercado vai dizer que é um desafio hoje, sempre foi, mas acho que cada vez mais é lidar com pessoas, né? E muitas pessoas juntas. Então, aí eu volto a dizer, né? A importância de você ter tudo organizado para poder passar a informação adiante para essas pessoas. Então, ter desenho, ter detalhamento, a hora que precisa na obra aquilo está pronto para você poder enviar. Hoje a gente trabalha com listas de desenho, por exemplo, que ela nasce, quando o projeto nasce uma lista de desenho, porque a gente já sabe exatamente todos os desenhos e detalhamentos que a gente vai produzir.
E aí, se alguém tem alguma dúvida, se aquilo existe, tem um detalhamento daquilo, olha a lista de desenho, que todo mundo tem acesso pela rede, né? Sim. E isso ajuda muito, porque a mão de obra que trabalha com a gente já acostumou com isso. Mas cadê o desenho disso daqui? Fala para mandar o desenho disso daqui, né? Alguma coisa que eu possa quantificar. Então, hoje, tudo a gente produz alguma coisa para ser construído, para gerar uma informação de orçamento. A gente não orça nada baseado na fala, porque a fala pode dizer uma coisa para e aquela pessoa vai entender outra coisa. Pode falar uma curiosidade para ele. A nossa lista, lista de desenho chama lista mestra. Lista mestra. Então ela é a lista que contém o maior número possível de desenhos que a gente produziria para um projeto. Quantos desenhos tem nessa lista aproximadamente? Olha, varia muito de projeto, né? Mas tem bem mais de 100 desenhos que a gente já consegue prever que a gente vai ter. Então a gente organizou também de uma forma que a numeração desses desenhos, essas plantas, projetos, é sempre a mesma, independente de em que projeto a gente esteja, né, em que cliente a gente está falando. Então, a planta de alvenaria vai ser sempre aquele número, porque também é algo que a gente criou como hábito para as pessoas saberem. A alvenaria é sempre a 6, por exemplo, sabe? Cadê a folha 6? Cadê a folha 6? Né? Então, a gente faz isso virar mental para a mão de obra que está com a gente. Então, quando entra na parte a gente tem algumas etapas de projeto executivo, e quando entra na parte de detalhamento, é gigante. Várias listas. E aí quando é uma casa, por exemplo, de 2 andares, a gente tem a mesma planta, só que para cada andar, né? Então, tem a planta de elétrica do térreo, tem a do superior, e se tiver uma garagem ainda subterrânea, tem a da garagem também. Então, essa lista vai aumentando, porque a gente nunca coloca várias plantas numa prancha só, que a gente chama, né? Numa folha só. A gente não coloca, a gente coloca por andar e por tema. Porque se a gente precisar fazer uma revisão naquele desenho, a gente só faz daquele pavimento. A gente não precisa emitir uma folha gigantesca por causa de uma alteraçãozinha que a gente teve que fazer na garagem. Entendeu? Então, isso é tudo uma organização que a gente pensa também por conta da mão de obra. Porque se a gente não tem essa organização, já é difícil lidar com um monte de gente na obra. Imagina você só falando. Não, coloca o ponto de luz aí no centro. Aí, o centro, para um, é uma coisa. Para o outro, é outra. Fala, não, calma aí, Flávia, você tá ficando doida. Um ambiente retangular só tem um centro. Mas, às vezes, aquele ambiente retangular é um banheiro, que tem uma parede que divide o box do restante, que tem um outro compartimento que tem um vaso sanitário, que é separado. Então, ele é retangular, porém não é. E aí, se só fala para ele colocar no meio, ele vai pôr o meio que ele quiser. Né? Então, a gente tem que organizar muito para conseguir que essa mão de obra também trabalhe com a informação correta. Né? E aí fica mais fácil da gente lidar com eles, mesmo tendo todos os desafios, né? Mas olha, quando ela fala dessa organização que a gente tem hoje, que já ficou clara e costumeira no nosso dia a dia, dá até um quentinho no coração. Mas nem sempre foi assim. Como que era? Em 2018, o escritório nasceu em 2013. Em 2018, portanto, com 5 anos, a gente já tinha feito bastante obra, tínhamos uma equipe menor, mas a gente batia muito cabeça com uma série de coisas. E uma cliente nossa na época, que tinha uma agência de viagens, estava fazendo uma consultoria com uma empresa que auxiliava empresas de diversas áreas na parte de organização, né, da parte de encontrar dores, de organizar processos, enfim, a gente resolveu fazer. Essa consultoria, no fim, a gente nem terminou, porque a pessoa que prestou essa consultoria para nós, ela era uma jornalista, e foi muito bom para a gente, mas ela tinha uma lacuna muito grande entre o que ela vivia tinha tido de experiência profissional e a área de arquitetura. Que a área de arquitetura ela sai de uma área que é criação de projeto para uma área que é orçamentária, para uma área que é prática, então ela tem uma complexidade inerente ali, que é só que quem está na área que consegue enxergar com mais detalhes. Mas enfim, ela trouxe algo que é a semente do que a gente está vivendo hoje. Ela falou assim: quantos desenhos você produz? Por isso que eu perguntei isso para a Flávia, hoje mais de uma centena. Eu não sabia, eu não fazia ideia, eu só fazia. Ela assim: como que o seu cliente vai ver valor no seu projeto se nem você sabe quanto de trabalho você tem para fazer, isso já com 5 anos.
do escritório. Se nem você sabe quantos desenhos você precisa fazer, você não sabe mostrar para ele o quanto você trabalha. O que ele vê do seu trabalho é muito pouco. Ele vê aquela plantinha que você produziu e vê a casa dele acontecendo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi, nós temos uma sala de reunião com uma parede de vidro no escritório, nós sentamos, e nesse momento ainda era só eu e o Marco, meu sócio, nós pegamos e escrevemos tudo que a gente fazia, para tentar organizar em etapas. Hoje, nosso escritório tem etapas muito bem definidas. Estudo preliminar, de projeto, projeto legal, projeto executivo 1, 2, 3, 4, cada um adequado para uma etapa do desenvolvimento do projeto. Só que a gente não tinha essa organização. Tinha o que era muito básico, estudo preliminar, projeto legal, aprovação e projeto executivo. Hoje nós temos, sei lá, quantas etapas? 10, enfim. E aí a gente fez e começou a escrever, começou a organizar em etapas e colocar na lousa com post-it, na nossa parede de vidro. E a gente encheu ela de desenhos. E começou a reorganizar. Não, mas esse desenho não deve vir nessa etapa. E começou a formatar tudo isso. Isso ainda não tinha falha. Isso já começou a trazer uma ideia de que a gente nem entendia ainda, mas já era uma sementinha de gestão, mas trazer uma organização e olhar para o escritório como uma empresa. Porque houve uma situação, mais ou menos nessa época, ela fez entrevista com alguns clientes nossos, coletou a inteligência dessa informação para poder traduzir isso para a gente em necessidades e demandas que a gente poderia olhar. E um dos clientes falou para ela que tinha sido um absurdo uma situação que tinha acontecido, que eu tinha tirado férias no meio do projeto dele. Ela falou assim, isso não é absurdo, mãe, porque você também precisa tirar férias com todo mundo. Mas na cabeça do seu cliente, ele foi abandonado por você. Por que isso aconteceu? Porque ele não enxerga a sua empresa como uma empresa, o seu escritório como uma empresa, ele enxerga como você. Você é o arquiteto, é tudo, então tudo ele concentra em você. Ele não está errado em pensar assim, porque é você que transformou a relação de vocês nisso. A partir daí eu comecei a mudar o meu entendimento das coisas, né? Então, explicar para o cliente que como acontece. Você vai lá, Rafa, contrata um projeto comigo, fala com o Felipe é legal pra caramba, a gente dá risada, ele faz o desenho do projeto, daí depois o Felipe some, me abandona e me larga no colo da Flávia. Eu não conheço a Flávia, né? Por que eu tenho que falar só com ela agora? Eu quero falar com o Felipe. E hoje é diferente. Eu explico para o cliente que eu atuo na etapa criativa, que é uma fase de projeto, que ele vai falar muito comigo no começo, depois eu saio de cena, entra a Flávia, entra Marco, entra estagiário do escritório, cada um auxiliando o cliente dentro de uma demanda que ele vai precisar do processo de projeto. O Felipe vai voltar a falar com vocês para escolher acabamentos, para escolher cor de tinta, lá na frente, na obra, né? Então, tudo isso foi construindo na nossa cabeça a ideia e a visão de uma empresa. Nós já tínhamos CNPJ já há muito tempo, mas a gente ainda era, como bem diz a Flávia, era 2 CPFs ali projetando, entendeu? Era 2 CPFs ali, muitas vezes batendo cabeça, por falta de organizações e tudo mais. Se você olhar as nossas pastas de arquivos de cliente de 2019, 2018 para trás, é uma zona. Era só a gente que sabia localizar. Hoje, você abre, todos os clientes têm as mesmas pastas, os mesmos documentos, as mesmas organizações. Então, quando a Flávia entrou para auxiliar a gente nessa questão administrativa, também é uma questão que a gente entende hoje, principalmente como gestão, mas que a gente não enxergava dessa forma, né? Então, hoje o escritório tem processos, tem procedimentos, tem pessoas responsáveis por cada etapa tem uma cara. O cliente sabe que vai falar com alguém dentro do escritório e que tá tudo certo, ele tá ansioso por aquela etapa, né? Então hoje o Felipe pode tirar férias dele que ninguém vai me julgar. O Felipe tá tranquilo hoje. O Felipe tá lá na praia, tá tudo certo e que o escritório continua andando, ninguém tá sendo abandonado. Isso que ele fala foi me remetendo aqui à estrutura da nossa proposta comercial hoje, que é uma apresentação e proposta comercial. E que foi toda reestruturada, porque quando eu entrei lá eles faziam no Word, tudo por escrito. Parecia de advogado. Word, tudo por escrito ali e tal, que é algo que não chama a atenção do cliente para ler. Ele fala, eu vou ter que ler tudo isso, né? E arquiteto vende o quê? Vende projeto, que hoje a gente tem recurso de 3D, que renderiza isso, transforma numa imagem linda. Então você vende imagem. E o arquiteto tem esse recurso. E eles não mostravam isso antes, porque ia tudo escrito. Mas o que o cliente compra? Ele compra uma imagem que ele viu de um projeto que você falou,
Ele falou, é isso, é esse estilo que eu quero, é assim que eu gosto, olha que projeto bonito, ele se identifica com aquilo. E aí a gente reestruturou a proposta toda, que tem um portfólio junto, tem as colorida, etapas, tem cor, né? Porque arquiteto é isso, é cor, é criatividade, é beleza. E aí a proposta hoje passa essa mensagem, a gente descreve algumas etapas ali, tem valores e tudo. No final, tem a foto de cada um da equipe, que eu acho isso muito importante. Porque ali você já está passando a mensagem que você não é um CPF. É um CNPJ. É um CNPJ, eu tenho pessoas, né, que trabalham comigo e essas são as pessoas, eu tô vendo a cara daquela pessoa. Não é só, agora você fala com a Flávia e aí abre lá um ícone do WhatsApp com o logo da Contemporânea. Quem é essa Flávia? Que pode não ser, né? Podia ser ele se passando pela Flávia. Então tem a minha foto no WhatsApp que eu atendo. Mas esses rostos já estão sendo mostrados na proposta comercial. E curiosamente, as duas primeiras propostas que a gente enviou para essa nova formatação, as duas fecharam. As duas fecharam. Só que a pessoa viu o que ela é o sonho dela. E teve cliente que falou para ele assim, olha, eu nunca recebi uma proposta desse jeito que vocês me mandaram. E hoje a gente olha para aquilo, toda hora a gente está mudando ela, né? Vamos mudar isso, vamos tirar isso, que acho que esse aqui não precisa. A gente é muito inquieto, na verdade. Tem que mudar. A gente sempre acha que precisa melhorar, que dá para melhorar. Mas na gestão não pode ser engessado também. Tem que ter procedimento, mas toda hora você tem que revisitar isso. A forma como você está fazendo, porque você está passando mensagem o tempo inteiro. E aí a gente sempre tá mudando, muda a cor, porque eu não aguento mais ver esse fundo cinza. Então qual é a cor da paleta que a gente vai usar? Né? Se eu monto, eu vou lá dar uma organizada de um jeito que eu falo, não, isso aqui vai ficar mais fácil para o cliente entender desse jeito. Então existe um padrão, mas também é personalizado para aquele cliente. Sim. Felipe, quando monta alguma que ele precisa fazer, ele já muda também mais umas coisinhas, sabe? Mas sempre mostrando a essência e mostrando quem são as pessoas que estão por trás daquilo. E já com as funções de todo mundo. Então, quando o cliente já chega, ele já fala, eu sei que tem mais gente por trás disso, né, auxiliando nisso. Mas eu falo que mesmo que seja um profissional que é solitário, que existem muitos no mercado, a foto dele tem que ter. A foto dele ou do estagiário tem que ter. Porque tem que ver quem são os humanos que estão por trás daquele CNPJ. Porque o CNPJ é muito importante. É o comportamento do CNPJ que o cliente quer. Só que ele precisa saber quem é a pessoa. Sim, não pode ser do nada, vem aí o Marco manda um oi. Tipo, oi, eu sou o Marco aqui da Contemporânea. Outra história que eu tô lembrando, que de quando eu entrei lá, eu perguntei assim, quem faz orçamento aqui? Todo mundo. Né? O Felipe fazia orçamento, o Marco fazia orçamento, o engenheiro que trabalhava lá fazia orçamento, a estagiária fazia orçamento e a outra arquiteta fazia orçamento. Aí eu falei assim, quem manda pro cliente? Todo mundo. Aí eu falei assim, não pode, né? Tem que daqui que eu vou começar a fazer isso aqui. Só expondo. Só falando. Não pode, né? Tem que. Mas olha só, é isso que eu falo da importância de ter, às vezes, o gestor que não é o sócio do escritório, não é o dono do escritório, é alguém que te ajuda a ter outra visão. Porque às vezes está ali todo aquele time trabalhando e está achando que aquilo é o melhor a se fazer. Né, tá dando certo e vamos fazendo assim. E não consegue parar para olhar. Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Exatamente. Tá na tua frente e não consegue enxergar. E não quer enxergar também, né? Tipo assim, eu tô ganhando aqui. Tá funcionando. Tá funcionando. Aí isso pensa assim na cabeça do cliente. Ele fala com todo mundo de orçamento. E aí não na hora que lá na frente deu um problema em tal peça, em tal produto, com quem que eu falei disso mesmo? Ele tem que olhar no WhatsApp dele com quem que ele conversou sobre aquilo. E aí tem 5 pessoas na equipe com quem ele teve a possibilidade de ter falado aquilo. A gente tem que pensar no nosso tempo também, no tempo do cliente. A gente tem que restringir isso. Não, orçamento só falou com a Flávia. Então vamos procurar nas conversas, nos e-mails com a Flávia, né? Então é otimização de tempo. Gestão é muito otimização de tempo. E ela muitas vezes tem que puxar a nossa orelha e falar assim, não, isso aqui sou eu que vou passar para o cliente. Isso aqui é comigo que ele tem que ver, porque senão continua dentro. Aí não é que falta um sistema, falta um procedimento. Muitas vezes falta a gente se adaptar ao procedimento que foi criado. Sim. Porque até então, até semana passada não era assim. Né? É um processo também. E é muito importante os donos do escritório, o dono do escritório, ter total conhecimento daquilo que está sendo criado como processo dentro da empresa dele.
Porque se aquele gestor sair, se acontecer alguma coisa com ele, se ele for hospitalizado, se qualquer coisa, o CNPJ continua ali e ele tem que continuar do mesmo jeito. Então, ele tem que saber o que acontece. Então, também não é só contratar alguém e falar assim, ó, vem aqui, resolve para mim e vai fazendo o seu trabalho aí, tá bom? Não, todo mundo tem que saber como que funciona. Porque se trocar uma peça ali, tem que conseguir continuar andando do mesmo jeito, né? Uma parte interessante, que normalmente os arquitetos têm um pouco de medo de mandar, acho que o projeto, enfim, já passei por isso, antes de, tipo assim, não, vai pegar o projeto e vai fazer com outro. Vocês têm, tipo, esse tipo de medo, assim, ou nem pensa pra vocês? Como tipo, assim, o projeto construir com outro? Pegar o projeto de vocês, às vezes vocês mandam o projeto ali para ele ver. Vocês não têm esse tipo de receio, assim? Olha, primeiro que já aconteceu antes da gente fazer isso tudo antes do cliente fechar, mas não é uma prática saudável para nenhum escritório, salvo em ocasiões, sei lá, o cara é teu amigo, enfim, já é teu cliente, mas de uma maneira geral, o cliente depois que ele nos contrata, que ele vai ver o primeiro estudo, né? Então aí o que pode acontecer, e isso é aberto para o cliente de fato, é ele escolher construir com outra pessoa. Que nós fazemos projetos de arquitetura, de interiores, parte orçamentária e execução de obras. Então a gente oferece a solução completa, do começo até o final do processo de construção com a entrega do habite para ele, tá? Com o processo encerrado. Mas ele também pode construir com outra pessoa, com outra equipe, com outro escritório, em outro estado, né? Então são situações que acho que nunca aconteceu do cliente pegar um projeto nosso alheio à nossa vontade assim, e ter feito com outra pessoa. Né? Geralmente isso já é conversado, eu tenho minha equipe, alguma coisa desse sentido. Tudo previamente conversado. Tudo previamente conversado. Mas voltando a falar do posicionamento, né, que hoje é uma palavra que está muito em alta. Hoje, isso é um entendimento bem recente, hoje eu entendo que o posicionamento ele é a compreensão de uma série de situações onde você se encaixa. Né? Então, o posicionamento ele começa no discurso de venda do seu projeto para o teu cliente. Quando o cliente está conversando com você, ele precisa saber como que você trabalha, como que você atua, quais são as suas etapas, o que ele deve esperar de você e o que ele não deve esperar de você. Então, é uma coisa também que eu não tinha noção que era assim antes. Mas o jeito que você se apresenta, o jeito que você descreve o teu trabalho, o teu speech de venda, na hora que você está sentado ali com o cliente falando, ele vai moldar completamente o comportamento do cliente dentro do teu escritório. Então ele tem que saber o momento em que ele vai falar com a Flávia, ele tem que saber que, de repente, se ele não contratou o projeto de interiores com você, você não vai responder uma série de dúvidas do projeto dele e que ele vai ter que solucionar isso ou com alguma loja, ou com alguma empresa, ou com algum outro profissional. Então eu acho que a hora que você está direcionando o cliente ali, e isso sim é responsabilidade do profissional, a autoridade do que eu estou falando para ele tem que deixar claro o que é por conta do escritório, o que é por conta dele e o que deve esperar dessa relação. Então, é muito importante esse tipo de posicionamento. Isso eu faço, isso eu não faço, porque às vezes falar não para o cliente é importante. Né? E muitas vezes ainda, Rafa, o não é o que faz o cliente fechar com você. Porque ele fala, ele está pensando ou no meu dinheiro, no meu bolso, ou no meu conforto. Ele não está aqui só para falar o que eu quero ouvir. E aí teve uma situação engraçada de uma cliente que já construiu várias vezes com a gente, ela faz algumas construções de Airbnb, assim, uma pessoa muito divertida, inclusive. E daí ela fez, em algum momento, um projeto com outro arquiteto da cidade. E eu encontro com ela em alguns momentos ali pela cidade e tal, e ela falou assim, olha, Felipe, eu vou conversar com você. Você sabe que eu tô fazendo chalé, não sei lá das quantas, não sei lá onde. Eu falei, eu sei, eu já vi. Eu falei pra ela, a gente não tinha conversado de conversar com, alinhado de conversar com outras pessoas, né, de abrir a relação. Ela deu risada e falou, olha, mas eu vou te falar uma coisa, só vou falar uma única vez que eu não quero que você fique se achando. Assim, o escritório do arquiteto X lá, ele é muito bonzinho e tal, mas ele fala amém pra tudo que eu peço. E eu sinto falta das conversas que eu tinha com você, de que eu falava que eu queria de um jeito, você falava que do outro ia ficar melhor. Porque eu sentia que o projeto ficava mais rico, né? E quando você traz uma objeção fundamentada para o cliente, não é porque eu falo assim, não, você gosta de roxo, eu gosto de verde, isso é uma questão de gosto pessoal, né? Eu falo assim, olha, eu não vou pintar a parede de roxo, porque é uma parede que pega sol todos os dias, ela vai ficar marrom em 2 semanas, entende? Então eu acho que o arquiteto tem que se dar liberdade perante o cliente
de poder falar para ele a verdade de muitas coisas, ou as situações às vezes que o cliente quer, ou por um modismo, por uma questão transitória que daqui a pouco ele vai querer tirar, sabe? Então eu acho que se posicionar nesse lugar de ter liberdade, poder falar não para o cliente, e ainda assim falando não, o cliente pode adotar essa ideia, tá tudo certo, né? Mas a gente adota eu adoto esse posicionamento de poder passar para o cliente a verdade que eu acredito de projeto. Porque também entendi que quando eu tenho um projeto que para mim tá ruim, é muito difícil conseguir vender isso para o cliente. Né? Conseguir defender uma ideia que eu mesmo não acredito. Então você tem que ser o profissional da mesa ali, né? Por mais óbvio que pareça, sim. É difícil entender, ainda mais para arquiteto no início. Assim, e há situações onde eu falo, olha, a gente vai deixar assim porque é uma demanda sua. Eu, na minha casa, não faria. Mas vamos deixar assim porque, né? No fundo, quem vai morar, quem vai utilizar, quem vai pagar por tudo aquilo é o cliente. Né? Mas ele não vai poder alegar que ele não foi orientado. Né? Então, eu acho que o cliente, quando ele contrata um profissional, seja aí falando com um arquiteto, com a pessoa da gestão, com a pessoa da obra, ele tem que saber que aquele profissional vai passar o melhor ponto de vista daquela situação para ele. Ele pode até não acatar, né? Como às vezes acontece. Mas ele precisa ser informado, adequadamente informado. Uma curiosidade aqui, né? Quando acontece algum imprevisto, tipo marcenaria, tudo que aí já não é com vocês, né? Essa parte profissional. Vocês que lidam também? Vocês que com o cliente ali que fala? A gente lida com todo tipo de situação que você possa imaginar. Porque a gente gerencia a obra, né? Então isso fica assim nas nossas mãos. A gente tem que gerenciar esse pessoal todo lá. Então quando dá o problema, a gente tá no meio também. É complicado? É óbvio, né? Nenhuma situação é muito simples, é sempre chato, né? Mas, como falei, a gente também cria muitos procedimentos para a gente conseguir resolver isso mais facilmente também. Então, a gente não deixa na mão dos outros essa resolução. Para a gente é super importante a gente resolver, porque o cliente ele contratou a gente para o móvel estar lá pronto. Né? A gente não tem que envolver o cliente nem levar dor de cabeça para ele, mas através de todo o sistema que a nossa metodologia de trabalho, a forma como a gente lida com as coisas, como a gente tem tudo registrado, fica fácil resolver, porque não fica um falando assim, mas você não passou isso para mim, mas não era isso que o cliente tinha pedido. É muito difícil a gente não olhar o nosso histórico e não achar o registro daquela informação correta, falar assim, tá vendo, eu te passei. Né? Assim como se a falta for nossa também, a gente tem que assumir. Algum erro nosso a gente tem que assumir. Mas, em geral, torna-se mais rápido e mais fácil a gente resolver justamente por conta de procedimentos que a gente criou. Hoje a gente tem procedimento lá que o cliente valida tudo. Né? Então, não vai nada para a obra que ele não tenha visto e tido um tempo para analisar. Para a gente exatamente minimizar ou liquidar esse problema do cliente chegar na obra e falar assim, eu queria uma tomada aqui e vocês não colocaram. Então, o cliente teve a oportunidade, ele recebeu a planta dele de pontos elétricos para ele analisar de acordo com os eletrodomésticos que ele vai colocar, porque a gente também pega isso antes com ele, né? Faz tudo bem direcionado ao que ele vai precisar, ao que ele vai usar. Ele olha tudo antes. Então, é difícil ter esse tipo de conflito, mas quando tem, a gente fala, o cliente fala assim, não era aqui a lava-louça, vamos olhar, né? Vamos olhar os nossos... A gente já gelou ali naquela hora, né? Não é aqui a lava-louça, aí a gente tem revisões, a gente guarda todas as revisões, os PDFs, é tudo um histórico, a gente tem como saber qual que é a ordem das coisas, a gente tem na própria folha de projeto a data de quando a gente fez a determinada revisão, então a gente tem histórico, aí a gente vai, olha e chega na última que ele assinou, por exemplo, essa versão que a gente está considerando. E aí ele vai olhar e vai falar assim, foi uma falha minha, eu queria que tivesse mudado e eu também não avisei. Que da mesma forma também pode ser uma falha nossa. Sim. O importante é a gente atribuir a responsabilidade a quem de fato ela é devida. Exato. Né? Então o histórico serve para isso. Mas essas histórias, essas situações de terceiros que interferem diretamente na nossa atuação, elas são das mais variáveis. Por exemplo, teve uma vez que estava finalizando a casa, já nos finalmente para entregar. E o serralheiro estava instalando um guarda-corpo na varanda. Eu não lembro se ele estava fazendo um corte, uma peça, estava lixando. Eu sei que uma parte do disco se quebrou, bateu no vidro da porta do quarto e trincou o vidro. Caramba.
É uma situação que ninguém tem nada a ver, o próprio serralheiro não tem nada a ver. Mas a gente tem que entrar em contato com a empresa do castilho para fazer essa substituição. Vai existir um custo que, nesse caso, não é atribuído ao cliente. A gente conversa com a serralheria, porque também não é justo do cara pagar, mas é o que acaba acontecendo. Aí, por sua vez, a empresa de castilhos vai fazer a preço de custo uma situação do vidro. Já teve uma outra situação também, a gente tem entregue um espaço gourmet, e tinha um rooftop em cima desse espaço gourmet, com uma floreira, e daí o jardineiro, não sei por que situação, foi cavocar o fundo da floreira com uma barra de ferro e riscou a impermeabilização. A floreira é uma caixa impermeabilizada, né, com terra, chove, enche de água ali, começou a vazar água para baixo do forro. Aí até descobrir de onde vem, e aí o cliente fica a pé da vida, até descobrir de onde que veio, porque pode ser uma falha na impermeabilização? Pode. Não era indicado porque já fazia bastante tempo que estava impermeabilizado, sem a terra ainda, não tinha tido problema. Quando choveu já tinha virado quase uma piscininha lá, enfim. Mas são coisas que acontecem, faz parte do gerenciamento. Já chegou eletrodoméstico, a porta da geladeira chegou amassada. Desembalou na obra, estava amassada ali. A gente viu ali. A gente vai entrar em contato com a empresa de onde foi comprado, relatar para que aquilo seja substituído. Então faz parte do nosso gerenciamento. Coisas que são mais ligadas, de fato, a inobservâncias nossas do projeto, assim, também acontece, mas qualquer tipo de situação que acontece na obra, na instalação, na entrega, até, sei lá, a pessoa foi instalar uma cortina, furou uma parede, pegou um cano. São situações que estão sujeitas a acontecer. E parece que são os clientes mais criteriosos, mais desafiadores é onde acontece. O cliente que é tranquilo, Rafa, cara, é impressionante, não acontece nada. E a gente tem que mediar tudo isso. Isso é uma responsabilidade que a gente entende que é do profissional, do escritório, e a gente não abandona. Sim. É porque é até o fim. Não adianta você mostrar um bom trabalho no começo e depois você abandonar e falar, mas não fui eu, foi... Muitas vezes acontece de ser o fornecedor do cliente, que veio por meio do cliente, foi contratado lá no final da obra direto por ele, para alguma coisa, e acontece. Não adianta a gente se eximir, não adianta a gente sair de lá. A gente tem que estar junto até para provar que não foi a gente. Então você não pode sair de campo, né? Você tem que ficar na cena. É interessante, né? As minhas perguntas foram mais por conta que a gente já está acostumado, né? Nós que somos clientes, a ter dor de cabeça. Sim. Né? Então, do jeito que vocês estão contando, vocês vão resolvendo essas dores de cabeça. Faz parte. É porque a obra, as pessoas não enxergam dessa forma, mas as obras são produtos artesanais, são construídas à mão, né? Nós não temos o costume de ter construções pré-moldadas para grandes escalas, concessionárias, hipermercados, fábricas, tal, mas para o universo residencial é construído com bloquinho na mão, né? Então as casas são artesanais, são construídas à mão. E por um time imenso de pessoas, cada um executando sua função. Então, o nosso trabalho é colocar todo mundo numa ordem cadenciada para atuar, para tentar fazer no melhor prazo possível, mas dentro do que seja viável. Mas são intercorrências de obra, o que todo mundo fala que é problema. A intercorrência faz parte do dia a dia de obra. Vai acontecer. Para um cliente que está tocando uma obra, ele fica enlouquecido. A gente já teve situações de clientes, a gente tem muito cliente recorrente. Faz um projeto, depois faz outro, depois faz uma reforma. A gente já teve situações de clientes que em algum momento resolveram tocar sua obra e relataram pra gente depois lá, como que vocês conseguem? Todo dia. Porque eu quase fali minha empresa, porque eu tinha que estar na obra, porque eu saía, virava as costas, dava tudo errado. Pois é, mas é assim mesmo. A obra, você saiu, aconteceu alguma coisa que você não estava esperando. E muitas vezes não há detalhamento de projeto que substitua o seu olhar dentro da obra. Né? De você olhar e falar, não é assim que estava projetado, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então é inerente mesmo. Foi bem interessante. E vou fazer a pergunta para finalizar. O que vocês se veem para o futuro de vocês? Futuro da Contemporânea. Olha, para onde vocês estão indo? Temos planos. Né? Pode falar. Olha, eu acho que a partir do momento que você começa a criar processos, é um caminho sem volta. Porque você não consegue se imaginar mais atuando sem aquele tipo de organização. Então a nossa ideia é manter o escritório cada vez mais bem organizado, mais bem estruturado, para que a gente possa transmitir isso para o nosso cliente e fazer com que ele queira atuar com a gente também. Falar, é esse tipo de situação que eu quero para quem vai gerenciar a minha obra, quem vai fazer meu projeto.
né? Então a gente quer trabalhar com situações cada vez mais controladas dentro do que é possível. Até dentro do universo do escritório é mais fácil de controlar que na obra, né, Flávia? Mas a ideia é a gente sempre fazer projetos, atuar na arquitetura residencial e poder fazer as casas das pessoas lares, né? Enquanto pra gente é uma obra, a gente sempre fala, obra. Quando a gente começa a falar a casa do cliente, que já terminou, é um ponto de mudança interessante para nós. Mas eu acho que atuar na vida das pessoas, que são lugares, ou no trabalho ou na casa, são lugares que as pessoas passam muito tempo, né? Que elas passam longos períodos da vida, onde vê os filhos crescerem. Então, a gente encontrar com clientes que falam pra gente, aquela árvore que a gente plantou junto já cresceu, já tá de tal jeito, a filha do cliente que era recém-nascida já tá correndo no quintal. Então, são situações que sempre vão repetindo no nosso dia a dia, que são muito legais, né? Eu sou muito realizado na minha profissão. Que bom. Acho que a gente só pensa em melhorar. Isso é uma coisa que eu me identifiquei muito com eles quando eu entrei lá, eu já conheci o Felipe e tudo, mas um lugar que eu estou e que eu vejo que tem pessoas pensando em ser melhor, né? Não é só trabalhar para ter lucro, para ganhar dinheiro, para sobreviver, para pagar boleto, mas a gente quer que todo mundo que esteja com a gente esteja contente também. A gente também vê essa importância da gente criar metodologias e formas de trabalho que sejam eficazes, mas não é para ser bom só para o escritório. É para ser saudável também para quem esteja com a gente, quem agregue na equipe e que saia de lá, vamos supor, a pessoa não fique lá a vida inteira, mas que ela saia de lá melhor do que quando ela entrou, que ela tenha aprendido. Então, não é só mudar a vida do cliente final que a gente presta o serviço, é mudar o contexto e a vida de todo mundo que passar por lá, de saber que foi para lá, que foi uma boa experiência, que saiu de lá sabendo mais e que se resolver ter um escritório na vida, sabe que muita coisa que aprendeu vai saber aplicar. Então, ser bom exemplo, né? Lembrar bem de vocês. Então é uma satisfação quando a gente recebe feedback de cliente, né, falando como está contente, o porquê que está contente, é uma satisfação, mas é uma satisfação também a gente ver que saem pessoas melhores de lá, né, que a gente contribuiu. Então acho que a missão é contribuir. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Olha aqui para a câmera, fala um pouco de vocês, o @ de vocês. O nosso escritório é Contemporânea Arquitetura, fica na cidade de Atibaia. Nossa maior produção de arquitetura é dentro da cidade de Atibaia mesmo, em Bragança, que é a cidade do meu sócio. E o nosso Instagram é @Contemporânea Arquitetura. E nosso site é contemporânearquitetura.com.br. Bom, muito obrigado pela presença de vocês e espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço, Rafa. Obrigado. Obrigada.